Amém, amém. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com vocês. Amém, com a sua família. Como é bom a gente começar a semana no melhor lugar, que é a casa de Deus. Na verdade, Deus deve ser o início de todas as coisas, né? É por Ele que movemos, existimos, e é por Ele que a gente deve sempre começar o nosso dia. Amém, queridos? Eu quero conversar com vocês hoje sobre o seguinte tema que Deus colocou no meu coração. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem lenha, o fogo se apaga. E como texto base, eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 26, versículo 20. Provérbios, capítulo 26, versículo 20. É um livro de sabedoria e é um livro que tem muito a nos ensinar. Acharam? Diz assim a palavra de Deus. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Sem lenha, a fogueira se apaga. Não havendo difamador, ou caluniador, cessa a contenda. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra mais uma vez está sendo aberta. E ela jamais voltará vazia, antes ela irá produzir aquilo para o qual ela foi lançada. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo que a Tua palavra encontre agora corações tranquilos, calmos, cativos, Senhor, a Tua palavra. Que possamos sair daqui nesta manhã extremamente alimentados e com a lenha completamente pegando fogo, Senhor, para que possamos ser revestidos da Tua graça e do Teu amor nesta manhã. Fala conosco, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Queridos, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei de uma época que eu era garoto e eu morava na região serrana do Rio de Janeiro, Teresópolis. E lá, no inverno, os termômetros chegam a registrar graus negativos, pelo fato de ser uma região serrana. E dentro da casa que eu morava com meus pais, tinha uma lareira. E quem era responsável por essa lareira era o meu pai. Então, ele tinha que preparar a lenha, preparar as coisas todas para a gente viver ali. Quando era registrado graus negativos, a gente ter o ambiente aquecido. E eu lembro que um certo dia eu estava dormindo na sala e acordei com frio, morrendo de frio. E eu corri para olhar o termômetro, estava -3 ou -2, alguma coisa assim. E eu estava com frio. Quando eu olhei para a lareira, as lenhas já estavam acabando. Aí eu entendi por que eu estava sentindo frio. E meu pai correndo foi lá, já pegou os tocos de lenha, colocou de novo na fogueira e começou a queimar a lenha e eu comecei a me esquentar novamente. E eu fazendo essa mensagem, eu lembrei disso porque se a gente trouxer isso para a nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Se a gente não manter a chama que existe na nossa vida, a partir do primeiro encontro que temos com Cristo, a gente vai esfriando. A lenha vai acabando, a gente vai sendo um cristão completamente frio, completamente apagado. E eu lembrei dessa história porque foi exatamente o que aconteceu ali. Por causa da falta de lenha, eu comecei a esfriar. E o fogo sem lenha, ele realmente apaga. E eu comecei a esfriar. Eu falei, nossa, que interessante. Eu lembrei disso quando eu estava escrevendo essa mensagem. E esse versículo que lemos, na verdade, ele fala sobre pessoas de parar de colocar lenha na fogueira para pegar fogo quando é caso de discussão. Mas isso também serve para manter a nossa vida espiritual sempre acesa. É o que eu vou chamar de princípio da fogueira. O que é o princípio da fogueira? É manter sempre essa fogueira que existe em nós, incendiada pelo Espírito Santo, para que a gente possa manter a nossa vida sempre acesa.
com a nossa chama sempre acesa, reavivada, porque quando a gente tem um encontro com Cristo, surge o que a palavra vai chamar de primeiro amor. Quem já viveu o primeiro amor aqui? E como é que está esse primeiro amor hoje? Como está? Está precisando de lenha? Porque o primeiro amor a gente se sente vivo. O primeiro amor a gente se sente alimentado. O primeiro amor a gente se sente corajoso, animado. No primeiro amor a gente se sente aquele, vamos dizer assim, abatedor de gigantes. O gigante pode se levantar porque pelo fato da gente estar completamente, vamos dizer assim, pegando fogo por causa do Espírito Santo, a gente tem coragem, a gente tem ousadia. Mas nem sempre é assim. O tempo passa. E a gente percebe que algumas pessoas perderam o primeiro amor. Perderam o primeiro amor. E o que será que aconteceu com essas pessoas? Faltou alimentar esse fogo de Deus, que foi preenchido e que foi alimentado quando você encontrou com Ele pela primeira vez na sua vida. Sabe, a gente precisa encontrar Cristo todos os dias na nossa vida como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Porque senão a gente vai entrando num esfriamento espiritual. Às vezes a gente está quente quando está dentro da igreja, e quando a gente sai da igreja a gente está frio no dia a dia, no trabalho. E é interessante que a palavra de Deus, o próprio Deus nos alerta esse estado de quente e frio. É o que a gente vai chamar de morno. O que é uma pessoa morna? Aqui dentro ela está super animada. Ela está acesa pela chama. Mas quando ela está no seu ambiente de trabalho, quando ela está na sua família, quando ela está no seu dia a dia, parece que ela não está do mesmo jeito. Parece que essa chama ficou aqui. E aí ela se torna um cristão, uma cristã, uma pessoa morna. Agora, olha o que Deus fala sobre isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Prestem bem atenção. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Olha o perigo da gente levar a nossa vida cristã de qualquer jeito. Olha o perigo da gente aqui dentro ser uma pessoa completamente incendiada e lá fora totalmente fria. Porque o que é o estado de morno? O que é ser morno? Ser morno, na verdade, é o resultado da mistura do quente com o frio. E o resultado do quente e frio numa pessoa é uma pessoa indefinida e uma pessoa inconstante. Ou seja, ela é nem frio e nem quente. Ela se torna uma pessoa morna. Traduzindo isso para a vida cristã, uma hora ela está na igreja louvando, adorando, outra hora ela não está mais. Sumiu. Esfriou. Uma hora ela está feliz na igreja, outra hora ela está triste em casa, está triste na família, triste no seu ambiente de trabalho. Uma pessoa morna, ela vive pulando de igreja porque ela não se sente com compromisso, ela não se deixa ser apacentada. Isso é uma pessoa morna. Um dia ela está numa igreja, outro dia ela está numa outra igreja. Outro dia ela está visitando uma igreja para conhecer, e ela não vai ficar lá, porque daqui a pouco ela vai pular para outra. Isso é uma pessoa morna. Mas Deus não quer isso da gente. Deus deseja que o fogo do Espírito Santo que habita em nós, ele seja
permanente em qualquer momento da sua vida. E a palavra de Deus nos diz isso de forma muito clara. Olha o que está escrito em Levítico, capítulo 6, versículo 13. Presta atenção. O fogo queimará continuamente sobre o altar. Não deve ser apagado. Não deve ser apagado. O próprio apóstolo Paulo disse, quando ele escreveu a carta 1 Tessalonicenses, ele disse, capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito. Esse Espírito que habita em nós, ele deve estar aceso em qualquer lugar que eu estiver vivendo na minha vida. Seja dentro da igreja, seja dentro da minha família, seja no meu trabalho, seja estudando, seja fazendo qualquer coisa. Essa chama do Espírito Santo, ela deve estar acesa em nós. E eu quero separar de uma forma bem prática e rápida, devido ao tempo, que existem algumas práticas que são espirituais e necessárias para manter essa chama acesa. Eu vou chamar isso de lenhas. São lenhas que a gente precisa estar atento, precisa viver, para manter essa chama do Espírito em nós. Porque, queridos, corre o risco de apagar. O Espírito permanece, mas ele está ali apagado. Você não sente mais vontade de ir para a igreja, você não sente vontade de abrir. Qual foi a última vez que você abriu a palavra de Deus? Alguém lembra? Qual foi a última vez que você pegou a palavra para ler? Eu entendo que esse livro, pelo fato dele ser um livro vivo, ele não é um livro comum. Existe uma guerra espiritual para você ler esse livro. Não é pegar um livro de história que você, de repente, devora porque a história está interessante, não. Quando você abre esse livro para ler, existe uma guerra espiritual travada. Porque esse livro é a boca de Deus para a minha vida. Mas é esse livro que vai manter a chama acesa. E a primeira prática espiritual que a gente precisa estar atento para manter essa chama do Espírito Santo em nós é a prática da oração. Grave isso. É a prática da oração. Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você separou um tempo para estar com o Senhor, conversando? Porque oração é isso. Oração é um bate-papo entre pai e filho, entre pai e filha. Isso é oração. Não preciso me preocupar com palavras rebuscadas, não. É uma conversa entre pai e filho. Como é que você conversa com seu pai? Como é que você conversa com seu filho? É a mesma coisa. É só através da oração que a gente vai conseguir manter essa chama acesa. Por isso a oração precisa ser um estilo de vida e não momentos. Porque Deus não quer, como o pastor Ricardo falou na oração aqui, Deus não quer momentos, não quer a nossa vida fatiada, não. Ele quer a gente por inteiro, orando como estilo de vida. Eu estou no trabalho, eu estou orando, eu estou em casa, eu estou orando. Só que orar, gente, não é um ritual. Você está mentalmente conversando com Deus, você vai tomar uma decisão, você vai fazer alguma coisa. Você precisa manter a chama através da oração. E o próprio Paulo também diz, em Tessalonicenses, capítulo 5, 17, ele diz, orai sem cessar. O que significa orar sem cessar? Fazer da oração um estilo de vida. Fazer da oração uma conduta diária. Só que a gente tem o costume de fazer ao contrário, a gente ora no último recurso. A gente ora no último caso, ou seja, já não tem mais jeito, então eu vou orar. Por isso que eu falei aqui, antes de começar a palavra, o melhor lugar para começar a semana é aqui, porque Deus tem que ser o início de tudo. O início da minha semana, o início da minha vida, o início das minhas decisões, o início das minhas escolhas. O Senhor deve ser e precisa ser o início de tudo. Entenda que a nossa vida, gente, é uma batalha espiritual também, é uma guerra espiritual diária. E a gente precisa estar com a chama acesa exatamente para poder se defender e para poder permanecer nesse mundo que vivemos. E a oração é um dos maiores combustíveis para manter a chama do Espírito Santo. Em Mateus,
capítulo 26, versículo 41, existe um convite de Jesus, existe um alerta de Jesus que ele diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos primeiro ser espiritual. Possuímos uma alma e habitamos num corpo. O nosso espírito, ele sempre vai pender para as coisas de Deus. Afinal de contas, fomos criados por Ele. Mas, por outro lado, temos a nossa carne, que sempre vai pender para aquelas coisas que não são de Deus. Vai pender para aquilo que não é princípio e valor cristão. Vai pender para aquilo que o mundo oferece. Existe uma guerra espiritual diária. E se a gente não tiver abastecido, se a gente não tiver com a nossa lenha pegando fogo pela oração, a gente é consumido por esse mundo. Por isso, Jesus Cristo deixou bem claro: vigiem, porque o espírito está pronto. Agora, a carne, ela é fraca. Ela precisa estar queimando, ela precisa estar ardendo, ela precisa estar em chamas pelo meu espírito, para que a gente possa vencer todos os dias. E o maior exemplo que a gente tem de vida de oração de uma pessoa é o próprio Jesus Cristo. Não sei se vocês sabem, mas no Evangelho de Lucas, só no Evangelho de Lucas, existe pelo menos 20 versículos que mostram Jesus orando. Agora, se Ele que é o Filho de Deus, se Ele que é o Deus encarnado, precisava orar para vencer o mundo, quem dirá nós? Se Ele entendia que precisava orar, imagine a gente, que não chegamos nem aos pés do que Ele foi, do que Ele é e do que Ele representa como divindade, como o próprio Deus. Então, queridos, devemos manter uma vida de oração constante. Um crente, um cristão sem orar, ele está morto. Ele não consegue segurar a sua vida por muito tempo. Então, mantenha uma vida de oração. Amém, queridos? Segunda coisa, para a gente manter a nossa vida sempre nos caminhos de Deus, manter a nossa vida, essa lenha, sempre acesa. A prática da leitura bíblica. Esse livro, ele precisa ser aberto, lido e entendido todos os dias. Todos os dias. É interessante que Jesus Cristo venceu uma das maiores batalhas da vida dele no início do seu ministério pela palavra. Jesus Cristo, quando saiu do seu batismo, ele foi levado para o deserto. E lá no deserto ele foi tentado. Eu estou com esses versículos aqui, mas eu não vou pôr devido ao tempo. Mas ele foi levado para o deserto. E ele venceu aquela batalha pela palavra. Ele foi conduzido, e chegando lá, Satanás se apresentou. E começou a questionar a sua identidade, começou a questionar as suas vontades, os seus desejos, e a resposta de Jesus Cristo para ele usou uma palavra que resume a necessidade da palavra para a gente vencer os desertos da vida. Jesus sempre disse assim: está escrito. Jesus venceu no deserto, sabe por quê? Porque está escrito. Sabe por que você vai vencer os desertos da vida? Porque está escrito. Está aqui. Está escrito. Entenda isso. Quando Jesus foi confrontado na sua identidade, quando o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito. Olha que o diabo também conhece a palavra profundamente, até muito mais do que a gente. E ele disse: os seus anjos dará ordens ao teu respeito, isto é um salmo, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito. Também está escrito. Então, queridos, quer vencer? É pela palavra. Quer manter a chama acesa? É pela palavra. Eu falei sobre Salmos, não é Deuteronômio, tá, gente?
aquilo que eu falei que ele disse, o diabo, né, aproveitou a palavra para dizer. Então, vocês vão vencer, nós vamos vencer os desertos da vida, as aflições da vida, pela palavra. E a palavra, esse hábito de ler a palavra, vai manter em nós essa chama necessária para a gente viver, para a gente se manter, para a gente vencer na vida. Oração e leitura da palavra. Jesus venceu pela palavra, nós também venceremos pela palavra. Então, jamais se aparte desse livro. Josué, quando se viu perdido diante de uma grande luta que ele teria que enfrentar, ele teria que conduzir um povo no deserto após a morte de Moisés. O maior líder já não estava mais presente. A referência que Josué tinha não estava mais presente, mas Deus disse para Josué, não se aparte desse livro da lei, procure ser fiel em cumprir tudo que aqui está escrito, e assim você será bem-sucedido. Queridos, a gente só vai vencer na vida pela palavra. Não existe outra forma. E o próprio Jesus, ele fala da palavra de uma forma tão profunda. Em João, capítulo 5, versículo 39, ele diz assim, examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E ele continua, e são elas que de mim testificam. Querido, esse livro, ele é um livro cristocêntrico. De Gênesis a Apocalipse, ele aponta para Jesus. Ele aponta para Jesus. Quer saber sobre Jesus, quer entender quem é, vai na palavra. Então, ele deixou um alerta, examina as Escrituras. Porque elas falam de mim. Elas testificam de mim. E a gente precisa guardar a palavra no coração, viver essa palavra, para que a gente possa ter a chama, essa lenha acesa em nós todos os dias. Amém, queridos? E por último, terceiro ponto, terceira prática, para a gente manter essa chama acesa, a convivência cristã. A convivência cristã. Ou seja, andar com pessoas que estão caminhando na mesma direção que a gente. É o que vocês estão fazendo aqui, é o que a gente está fazendo aqui agora. Estamos com pessoas aqui que estão indo na mesma direção. Céu só existe um. Só existe um. Você não vai para outro. Para lá todos nós estamos indo. Alguém está indo para lá? Todos nós estamos indo para lá. É uma jornada. É uma jornada. Mas a gente, para manter essa chama acesa, a gente precisa da convivência cristã. Eu fico admirado como algumas pessoas falam assim, eu sou igreja, e não vem mais à igreja. Entenda o seguinte, queridos, a igreja é o corpo de Cristo. Se você é uma pessoa só, você está fora do corpo. Ou seja, você não é igreja. Você não é igreja, sozinho. Igreja é o corpo de Cristo. Para você ser igreja, você precisa permanecer no corpo. Por isso, queridos, não se afastem desse ambiente, que é um ambiente de comunhão, que é um ambiente de ajuda, que é um ambiente de referência. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, o autor aos Hebreus diz assim, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima o grande dia. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Falta pouco, gente. Falta pouco. Eu não quero ser egoísta, mas eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de estar com Deus eternamente. Mas a gente precisa falar isso para as outras pessoas. Encorajar as outras pessoas. Tenha o costume de ligar para alguém que você não está vendo mais aqui. Tenha o costume de passar o WhatsApp para alguém que você não está vendo mais aqui. Convide. Ah, mas ele não vem, convide de novo. Mas ele não vem, continue convidando. Não seja chato.
Mas não deixe de falar. Falou hoje, espera um pouquinho. Fala daqui a 2 dias. Mas mostra a sua preocupação com a salvação dele. Mostra a sua preocupação, não te vi mais lá na igreja, a igreja está uma bênção. Estamos saindo de lá abençoado. A pessoa que não sai abençoada da igreja é porque ela ainda não entendeu o que é a igreja. Porque sempre que estamos dentro da igreja, sempre sairemos abençoados, sempre sairemos transformados, sempre sairemos restaurados. E Paulo deixou muito claro o que é a igreja, quando ele escreveu a sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 9 em diante. Paulo disse assim: isso é igreja, presta atenção. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que te alegram, chorais com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Isso é igreja. Isso é igreja. Se você sempre quiser saber o que é igreja, leia Romanos. Leia Romanos, capítulo 12, versículo 9 em diante. Isso é igreja. Um ajudando o outro, um se preocupando com o outro, um querendo estar perto do outro, um perguntando sobre o outro. Isso é igreja. Amém, queridos? A gente precisa manter a nossa chama acesa. E essas práticas, elas são fundamentais para isso. A oração, a leitura da palavra e a convivência cristã. E isso tudo, para finalizar, tem que virar o quê? Um testemunho de quem é Deus na sua vida, através da oração, da leitura bíblica e da convivência cristã. Amém, queridos? E para finalizar, o pessoal do louvor já pode chegar. Entenda que as suas atitudes, elas podem revelar 2 coisas. A sua vida, a sua conduta de vida, a sua forma de viver, ela só pode revelar 2 coisas. 2 coisas. Quem é o seu Deus? Jesus ou o diabo? Quem é o seu Deus? A sua conduta, o seu testemunho de vida só pode revelar essas 2 coisas. Você é filho de quem? Você é filho de quem? Daquele que anda com o mundo ou daquele que é na contramão do mundo? Daquele que está levando para o céu ou daquele que está levando para o inferno? Você é filho de quem? É através do seu testemunho de vida que você vai saber quem você é filho. De quem você é filho. Então, queridos, não deixe a chama do Espírito Santo apagar. Mantenha essas práticas diárias da oração, da leitura da palavra. Queridos, quem me conhece sabe que eu faço um devocional todos os dias pela manhã. Às 6 horas da manhã eu entro online no meu Instagram, estou lá, todos os dias, de domingo a domingo, vai fazer 2 anos. Você sabe por que eu faço devocional? Por causa de mim. Para manter a minha chama acesa. Para manter a minha vida no altar. Louva a Deus que está abençoando muitas pessoas, louva a Deus. Mas o principal motivo é para eu estar de pé, todos os dias meditando na palavra de Deus, orando ao Senhor e mantendo a chama do Espírito acesa em mim. Esse é o maior motivo do meu devocional diário. Faça a mesma coisa. Não deixe o Espírito Santo apagar. Uma vida sem a presença de Deus é um inferno na terra. Uma vida sem a presença de Deus
já é um inferno na terra. Não precisa chegar lá. Já é um inferno na terra. Não se afaste. Não se afaste da palavra de Deus. Não se afaste dos momentos de oração. Não se afaste desse ambiente onde as bênçãos do Senhor são derramadas. Permaneçam firmes, porque Jesus está voltando. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Se essa palavra falou com você, começa a falar com Deus, dizendo para Deus: Senhor, eu peço perdão, Deus, por tudo aquilo que eu deixei de fazer, pela minha falta de compromisso, pela minha falta de estar pronto para te servir, de estar pronto para ser aquilo que o Senhor deseja no meu coração. Eu não sei o que o Senhor deseja de mim, eu não sei o que o Senhor espera de mim, mas eu sei que do seu jeito é melhor. Eu sei que se eu estiver longe dos seus caminhos, eu começo a viver um inferno na terra. Mas o que o Senhor tem para cada um de nós é muito maior do que podemos pensar e imaginar. Por isso, Pai, eu te peço que o primeiro amor que eu senti quando eu te encontrei pela primeira vez, Senhor, seja renovado, Senhor, na tua igreja nesta manhã. Que cada um de nós possa se acender novamente e queimar pelo teu Espírito. Que possamos estar ansiosos no sentido de desejosos de estar aos teus pés, Senhor. De estar querendo mais e mais e mais do Senhor. Nos dê o entendimento, Pai, de que precisamos orar, de que precisamos conversar com o Senhor todos os dias, porque o Senhor é Pai. E qual é o pai que não ama ouvir a voz do teu filho? Por isso que todos os dias, Pai, possamos acordar e dizer: Senhor, estamos aqui. Faça desse novo dia, desse novo momento, a tua vontade sobre nós. Por isso, Pai, derrama sobre cada um agora o desejo ardente de orar, de manter uma vida de oração, de fazer da oração um estilo de vida, Senhor. Pai, que possamos ter a sede pela tua palavra, que possamos ter uma vontade, Senhor, fora do normal, de meditar nesse livro, Senhor, todos os dias das nossas vidas, porque isso é questão de vida, de sobrevivência. Que nada venha nos distrair, Senhor, mas que possamos estar alicerçados na tua palavra, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é verdade, a tua palavra é um alimento, e que ela possa, Senhor, ser lida, entendida e vivida todos os dias da nossa vida. Pai, que em nome de Jesus Cristo não venhamos nos afastar da tua casa, porque esse é o tabernáculo do Senhor aqui na terra. Que possamos estar aqui todos os dias da nossa vida, que possamos estar alegres, como diz a tua palavra. Me alegrei quando nos disseram: vamos à casa do Senhor, porque aqui somos alimentados, aqui somos cheios do teu Espírito. Que possamos desejar estar aqui, Senhor, todos os dias da nossa vida. Que possamos estar em comunhão, amando, ajudando, levantando aquele que está caído ao nosso lado. Que possamos ser uma igreja viva, uma igreja que transforma, restaura a vida humana, Senhor. Que possamos ser instrumento em tuas mãos. Por isso, Pai, que possamos sair daqui cheios do teu Espírito, incendiados pelo teu poder e glória, e dessa forma viver uma vida que honra o teu nome, e uma vida que verdadeiramente nos faz testemunhar que somos os teus filhos amados. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra e por esta manhã. É no teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.